Ave Maria, sou Sérgio Missionário Roberto, que é outro doutor. Você pode ver, se eu juntar todos esses doutores, é a mesma linguagem. A Igreja Católica adulterou a Bíblia. A Igreja Católica é a Babilônia. A Igreja Católica está errada. Nós ficamos só com a Bíblia, nós ficamos com a Reforma Protestante, etc, etc. E vai, pô. Por quê? A rincha. Porque a igreja, quem fundou a igreja foi Cristo. Então essa igreja será odiada, essa igreja será perseguida por quem? Pelo príncipe desse mundo. Apocalipse 12:4 arrastou a terça parte das estrelas, prestou aqui a terra. Quem são esses que foi precipitado da glória? Os demônios. Então, esses demônios, eles são muito inteligentíssimos, pô. Qual é o ponto principal desses demônios? Ah, se Cristo fundou uma igreja, instaurou o reino de Deus aqui na terra, então vamos fundar igrejas para esse reino ser perseguido, para esse reino ser degrenido. É simples. Meu, você não precisa ser um teólogo, não precisa ser um doutor para você entender, ó. Deus, ele odeia a divisão. Mateus 12:25, toda divisão será dispersa, e essas divisões irão perseguir a igreja, porque esses divisores saem dentro da igreja, como diz João, 1 João 2:18-19. Olha só, Apocalipse 12:4, ó. Varria com sua cauda uma terça parte da estrela do céu, e atirou a terra esse dragão de Deus diante da mulher, que está para dar a luz, a fim de quando ela desse a luz, livrasse o filho, ó. Olha só. Quem é esse filho? Cabeça da igreja. Quem é essa mulher? Mãe da igreja. Quem é essa terça parte da estrela do céu? São os demônios, são os divisores, que irão perseguir o filho da mulher, que é a cabeça da igreja, que fundou a igreja, e irão perseguir a mulher e a sua descendência, porque 12:17, que guarda os mandamentos do filho, que passou pelos mandamentos do filho, que passou para os seus apóstolos, que fundou a igreja. Quem são esses descendentes da mulher? Que guardam os mandamentos, segundo Pedro 3:2. Mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos, sobre a sua igreja, sobre a dos apóstolos 2, sobre os apóstolos que ele escolheu. É simples. Claro que esses caras, você nunca vai ouvir a verdade da boca desses caras, porque eles se apartaram da verdade. A Bíblia foi adulterada. Eu vou dar uns 2 ou 3 argumentos leigos e uns 2 ou 3 argumentos técnicos. Vou começar pelos argumentos leigos. Quem dominou o cristianismo por longas e longas datas foi a Igreja Católica. Então, se houve uma adulteração, a Igreja Católica que adulterou a Bíblia, correto? Só que, quando eu vou olhar, por exemplo, o Catecismo, diz assim, os 10 mandamentos. Então, Deus falou para Moisés essas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Quando eu vou em Êxodo capítulo 20, de qualquer Bíblia ao redor do mundo, lá está mandando, guardar o Shabat. Não é o domingo. Não fala guardar domingos e festas. Os 10 mandamentos, como estão no catecismo da igreja, estão diferentes da Bíblia. Ora, sempre a mesma. Por quê não está correto? Porque nós está na nova aliança. Mandamento ensinado aos vossos apóstolos, e que isso transmitiu oral. Não mais segue os 10 mandamentos de acordo com o Velho Testamento Êxodo. É de acordo com o Novo Testamento, como Cristo estipulou. A sua igreja, tanto que os apóstolos, Atos Apóstolos 20, versículo, está reunida ali no domingo. Já está violando os mandamentos, porque tinha que guardar o sábado. Por quê? Cristo, ele veio aperfeiçoar a revelação do discípulo amado ali em Apocalipse 1:10, no domingo. O Espírito Santo desce no domingo. Cristo ressuscita no domingo. Por quê? Se concretizou tudo no Novo Testamento. Porque o Velho Testamento, Romanos, é simples entender isso. Eles querem defender a guarda do sábado. Mas os apóstolos não guardavam o sábado. Cristo violava o sábado. Eu já fiz um estudo falando sobre isso. É simples, ó. Você pega aqui. Olha só. Romanos 10:4, ó. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Se Cristo é o fim da lei, por que eu vou guardar a lei? Por que eu vou guardar os 10 mandamentos? Por que eu vou guardar os preceitos? Por que eu vou guardar o Shabat, etc, etc?
se caducou em Cristo. A lei e os profetas duraram até João. Por quê? Cristo encerra esse jugo da lei para nos tornar ministros da nova aliança, 2 Coríntios 3:6, para gozar da graça, etc. Claro que a Igreja Católica dominou mesmo o cristianismo, claro, porque vendo a Igreja Católica guardou todos os preceitos que Cristo ensinou. Cristo veio para o céu, mas os seus desprezaram, crucificaram, martirizaram Cristo e foi dado a outro povo. Mateus 21:43. Que povo é esse? Romanos 11:17. Que foi exaltado a ser da rei da oliveira. Outro povo que produziu. Quem são esse povo? Não são os judeus, porque os judeus rejeitaram. É só. Foi confiado ao magistério, toda a verdade foi confiada ao magistério. Os novos mandamentos, a nova aliança, o magistério, não o Velho Testamento. Fadou e desapareceu. Caducou em Cristo. Os caras querem teimar, guardar o Velho Testamento, tem que guardar o Salmo, meu irmão, caducou em Cristo. Só você ler as cartas paulinas ligadas, Paulo está dando uma aula sobre isso. Ô Rodrigo Silva, você é doutor, cara. Eu falo a mesma palavra que você falou para Nicodemo. Você é mestre e não entende isso? Aqui, ó, 66, catecismo. Vocês gostam de usar muito catecismo? Do seu jeito, né? A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. A velha aliança já passou, já caducou. Agora nós estamos na nova aliança, confiado ao magistério, aos apóstolos que ele confiou. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está certamente explícita por completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo do século todo os seus alcances. No discurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja. Ó. O senso dos fiéis, saber discernir e acolher que se nessas revelações constituem um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos, a igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é caso de certas religiões não cristãs, também certas seitas recentes que se fundamentais tais revelações sirvam no fundamento do Velho Testamento. Cristo, ele é a perfeição. Se Cristo ele é a perfeição, por que eu vou guardar o sábado que não é a perfeição? E para finalizar, Rodrigo Silva, você pega aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, ó. 2, 6, ó. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, ó. Não a da letra, sim do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ó. Ora, o mistério da morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de tal glória que o filho de Israel não podia fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório. Transitório. Quanto mais glorioso será o ministério do Espírito. Ó. Seu ministério da condenação já foi glorioso, muito mais a de sobrepujar em glória o ministério da justiça. Aliás, sob esses aspectos, em comparação dessa gloriosa, eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro mistério. Se o transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. É só a perfeição. A igreja, ela é a perfeição. Por isso que vocês desprezam a igreja, por isso que vocês denigram a igreja, porque a igreja, Cristo fundou uma igreja perfeita, porque a sua esposa é perfeita. Já o ministério do Velho Testamento já foi glorioso, que matava, a letra matava, condenava, muito mais do que permanece. Por isso que os apóstolos 20, versículo 7, reunidos no domingo. Porque o domingo é o dia perfeito, é a Santa Missa. Nossa, cara. Claro que a Igreja Católica é a detetora da Escritura. Salve Maria, sou missionário, São Roberto.